Agora. Amém? Boa noite, a paz do pessoal que está acompanhando a gente aqui no Instagram. Nós vamos para a palavra de Deus, que é João capítulo 16, versículo 33. Amém. Para a gente começar. Zero a notificação do volume. Isso. João 16, 33. Quem achou pode ler. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. 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 Glória a Deus. É um texto que eu até brinquei aqui, um consolo. E de fato não deixa de ser um consolo, né? Tendo-vos dito isso, quem disse foi o próprio Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se a gente voltar lá na questão do café da semana passada, da palavra da semana passada, que a gente finalizou com João capítulo 17, João capítulo 15, versículo 7, que diz: se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E a gente chegando aqui agora nesse capítulo 16, versículo 33, fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, mesmo com as tribulações, com as angústias, com as perseguições, com os perrengues, com as lutas e com as batalhas diárias, físicas, espirituais, financeiras, seja ela de qual for o nível, se a gente vem em Cristo, a gente ainda tem a esperança da paz do Senhor sobre a nossa vida. Mas isso é só para a gente começar a palavra de hoje, porque eu quero ser bastante curto, pelo menos eu pretendo, né? Ser bastante curto para a gente caminhar, mas eu quero usar alguns textos hoje. E nós vamos voltar em Romanos, e em Romanos quer dizer que Romanos está à frente de João, o livro a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, quando ele escreve, Romanos capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o versículo 3 e 4 e o comecinho do 5 é que eu quero enfatizar, quando diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Essa é a primeira parte do versículo 5. Então, quando a gente chega nessa parte, do versículo 3, 4 e o comecinho do 5, que eu vejo algumas pessoas, e é importante a gente aprender a orar. Quando a gente ora, eu costumo dizer porque eu creio, que Deus ouve todas as nossas orações. Ele pode até não responder da maneira que a gente quer, mas eu creio que Deus ouve todas as nossas orações. E quando a gente chega no versículo 3, fala: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E um grande exemplo disso é de quando a gente fala a respeito de Jó, que a gente pede alguns malucos que não têm entendimento do que está falando, pede a Deus a paciência de Jó. Eu queria ter a paciência de Jó por passar por tudo que Jó passou e tantas coisas. Ter a paciência de Jó é passar pelas mesmas coisas que Jó passou, pelas mesmas tribulações. Então Jó, se você observar o começo da história de Jó, ali o capítulo 1 e 2, quando Jó perde tudo, perde os seus filhos, perde os seus bens, e o interessante, no começo da história de Jó, é que quando Satanás pede para tocar na vida de Jó, Deus fala: você toca em tudo, mas não tire a vida. Ali já fica uma lição grande de que o agir de Satanás é limitado pela soberania de Deus.
que ele não pode ir além da proteção, da mão de Deus, do cuidado de Deus. E Deus permitiu que tocasse em tudo que Jó tinha, inclusive nos filhos. Quando a gente olha a história de Jó, que fala que Jó tinha as mulas de Jó não eram as mulas qualquer, que algumas traduções vai dizer as jumentas ou as mulas de Jó. As mulas de Jó era vamos dizer, o Sedex dos dias atuais, eram as melhores mulas de carga para o deserto e para a terra de Jó. Era o melhor meio de transporte, era aquele tipo de mula que Jó tinha. Então não era só um rebanho que ele tinha, mas era um meio de ganho também para a vida de Jó. E aí, leva-se todos. As ovelhas de Jó, as juntas de boi. E você observa que toda vez que alguém vem falar com Jó, levar suas mulas, seus bois, suas ovelhas, sempre fica só um para trazer a má notícia. Só eu sobrei para lhe trazer a nova. Diz dessa maneira, né? Para suavizar o negócio. E Jó vai ouvindo. E a gente vai aprendendo no começo da história de Jó, que na nossa vida é praticamente igual. Porque quantas vezes a gente está diante do Senhor, crendo no cuidado do Senhor, crendo no agir de Deus, contemplando as maravilhas do Senhor, a provisão do Senhor, e sempre vem alguém, olha, você perdeu isso. Você perdeu isso, aquilo, outro. Porque eu fico imaginando, Júnior, quando os camaradas, o servo de Jó, chegavam, as suas mulas foram levadas. Imaginava que Jó ia entrar em desespero. Suas ovelhas foram levadas. Jó vai entrar em desespero? Não entra. Aconteceu tudo isso, entra em desespero? Não entra. Então, quem é o mensageiro de trazer as más notícias para a gente, sempre espera que a gente tenha uma reação desesperadora. Como se a gente não confiasse em Deus. E a gente, voltando aqui para o texto, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. A experiência, esperança. Mas aí, se você for ver, a esperança de Jó cada vez piorava. Porque chega um que cuidava das mulas, levaram. Das ovelhas, levaram. Disso, daquilo, outro, levaram. Até que, por fim, chega um dos empregados que estava na casa do filho mais velho de Jó, que estava todos os filhos reunidos naquela hora, vem um vento forte, derruba a casa, todos que estavam dentro da casa morrem, só sobra um. Para ir até Jó e falar, ó, morreu todo mundo. Só eu sobrei, ainda diz qual é a missão. Sobrei por quê, né? Não diz assim, mas fica claro nas entrelinhas. Eu sobrei só para vir trazer a má notícia. Então, sempre tem aquele que o objetivo é desanimar a gente. É jogar a gente lá embaixo, é derrubar a nossa fé, é tentar esmurecer na busca que a gente está diante do Senhor. Ah, mas você não vai conseguir, a coisa só está piorando, a coisa está sendo desse jeito. Eu sobrei para isso. Mas a esperança de Jó ainda estava no Senhor. E aí você observa que quando Jó ouve a notícia de que os seus filhos todos morreram, Jó cai no chão. Mas isso aqui não quero focar muito na história de Jó, porque eu quero focar num texto aqui de Romanos, porque a gente tem muitos textos ainda para usar. No texto de Romanos, para a gente ver que a tribulação de Jó cumpriu o papel do que estava escrito aqui, que depois o apóstolo Paulo vai escrever. Que as tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ah, mas pastor, Jó reclamou, claro. Eu reclamaria, tu não? Quem de nós aqui nessa cozinha, ou que está nos acompanhando, passaria pelo mesmo que Jó passou e não iria reclamar de nada? Aceitar de bom grado. A gente não tem minha esposa não morreu, meus filhos estão aqui, eu não perdi nada. E uma tribulaçãozinha leve e momentânea, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, uma leve e momentânea tribulação. Eu já quero dar uma de doido, que eu vou colocar assim para não dizer ninguém, mas fazer aquela loucura, não vou mais para a igreja, não vou mais buscar o Senhor, não vou mais fazer campanha, não vou fazer mais isso, porque Deus não me ouve, Deus não me responde. Se a gente, por coisas tão fúteis, a gente está falando isso, você coloca no lugar de Jó agora então. Jó reclamou, pastor, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. E a gente não já falou para Deus, eu tenho oração, Deus me leva. Nunca. Nós somos melhores do que Jó. Amém, que assim seja. Mas se a gente tivesse no lugar de Jó, a gente faria a mesma coisa, ou pior. Porque pelo menos depois que Jó passou por tudo, que vê aquele baque, irmã Val, que ele viu o que estava acontecendo, mas que ele levanta depois de perder tudo, ele fala, o Senhor me deu e o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que o comecinho desse texto, acho que é Jó 1, 22 a 26, não sei, não me lembro agora, depois alguém pode olhar aí. Mas Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você observar uma coisa. João fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou. A Bíblia, João capítulo 3, versículo 27, diz assim, o homem não tem nada se do céu não for mandado. Ok, então tudo que Jó tinha, os seus bens, foi Deus que deu. Os filhos de Jó, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a esposa, por que a esposa não morre? Por que Jó não fala isso? Porque a esposa é a escolha nossa, o marido é a escolha nossa. Então o Senhor me deu, o Senhor tomou. Aquilo que eu escolhi está aqui comigo. E ainda a mulher chega para Jó e fala, tu é louco? Amaldiçoa o teu Deus e morre aquela tribulada. Aquilo é uma tribulada, meu. O cara já está daquele jeito, chega uma sujeita para falar um negócio daquele, só para piorar a situação. Ah, pastor, eu sou maluco. Não! Você que é mulher, eu que sou homem, quantas vezes você está numa situação difícil, que o seu cônjuge chega para você, em vez de falar uma coisa para te apoiar, ou então calar a boca e ficar quietinho, fala besteira. Só faz piorar. É por isso que a resposta de Jó é a melhor que tem. Como falas uma louca, tu falaste agora. É a melhor resposta que tem, a gente não pode falar mais. Porque aí a briga vai aumentar. Mas Jó foi extraordinário na sua resposta. Né, esposa? É. Jesus te ama, minha irmã. E eu te suporto. Hashtag Mas direto. nada aí. É só para descontrair aqui com o pessoal. Ele sabe que eu te amo também. De vez em quando. Mas, voltando aqui ao texto, Jó, ele deixa bem claro. Aí você fala assim, Deus restitui a Jó tudo em dobro. A mulher não restitui. Porque não foi Deus que tinha dado, foi ele que escolheu. Então tem umas coisas... você vai ver que a mesma mulher, porque a mulher não morre na história. Aquela tribuladinha que está ali com ele, passa na luta toda. Eu fico imaginando a mulher de Jó, a mulher de Noé, que a mulher de Noé também naquele projeto de que criar uma arca, passar 600 anos, 120 anos criando uma arca. E ninguém acredita no coitado do Noé, nem a mulher. Mesmo, só ele e ele só. Criar uma arca em um lugar onde não tem água e nunca tinha chovido sobre a terra. Ninguém sabia nem o que era chuva. Mas vamos continuar o texto. E vou voltar aqui ao versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então vamos aprender a orar mais corretamente diante do Senhor. Você quer paciência ou quer vitória? Porque se você quer paciência, Deus vai lhe dar situação para você desenvolver paciência. Acabou de responder a pergunta de um rapaz aqui. Você quer paciência ou quer vitória? Então eu quero vitória, Senhor. Paciência, quando eu nasci, o Senhor me deu um pouquinho. Eu também. Me deu muita. Agora o versículo 4 fala, e a paciência, a experiência. A paciência, a experiência. Porque a paciência produz experiência. Porque quantas vezes nós temos motivos para reagir, mas mantendo a paciência, a gente consegue enxergar o trabalhar de Deus, mesmo no meio da tribulação, na guerra, na angústia. Quando a gente tem paciência para esperar o agir de Deus, porque tem hora que Deus vai fazer algo e a gente não entende. Um exemplo bem claro, quando Elias pede ao Senhor que mande chuva, Deus envia nuvens escuras. A nuvem foi que se levantou do tamanho da mão de um homem, beleza. Mas se você continuar o texto, a nuvem foi crescendo, vem nuvens escuras sobre a terra, um forte vento, mas era fruto da oração de Elias. E Elias estava enxergando Deus respondendo a oração dele. Porque se você falar assim, pastor, eu no lugar de Elias eu teria ficado com medo. Quantos de nós se apavora com uma chuva de vento? Aquele vento forte que levanta poeira, que joga lixo para um lado e para o outro, balança árvore, balança fio. E a gente fica agoniado, arranca telha. Foi esse tipo de chuva que veio. Mas Elias estava enxergando o quê? Deus respondendo a oração dele. Por quê? Paciência. A tribulação produz paciência. A paciência, experiência. Quantas vezes nós vencemos e aconselhamos outras pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz, recebemos o consolo do Senhor para que com o consolo que recebemos do Senhor possamos consolar outros. E a gente chega diante de situações como essa e a pessoa está passando pela mesma dificuldade, você pode sentar. Talvez você não tenha nem muito o que falar, mas fala assim, eu já passei por isso.
Você tem experiência. Porque diante da tribulação você teve paciência. E a paciência te permitiu viver experiência. E a experiência te faz ter esperança. Se Deus resolveu uma, vai resolver essa outra. Qual foi a fala de Davi quando ele foi matar o gigante? Eu vou matar. Por que eu vou matar? Porque eu já tenho experiência. Eu, quando apacentava as ovelhas do meu pai, veio um urso para tragar uma das ovelhas, eu matei. Depois veio um leão, eu matei. Agora quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, ele tinha experiência, ele adquiriu experiência no meio da tribulação para defender as ovelhas do pai. Agora tem experiência e tem esperança, porque sabe que ele está preparado. Ele já passou por situações difíceis, Deus deu vitória e nessa ele também vai vencer. Amém. Amém. E a esperança não traz confusão. A gente vai focando na palavra de Deus, que é extraordinário. Eu vou passear em outros textos aqui, já vou até mudar para... Já vai abrindo aí, 1 Pedro, capítulo 4. Mas a esperança não traz confusão. Porque tem gente que fala assim, mas como eu vou esperar em Deus se eu não estou vendo? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Esperar é o quê? Esperar é esperançar. É crer na promessa. Então a palavra de Deus, ela não está à toa. Ela está conjecturada, falando por si só. Se a gente pegar a Bíblia para ler, a gente não precisa nem fazer muito estudo. Só ler, que a gente já vai aprender o que a palavra está falando com a gente. Mas, 1 Pedro, capítulo 4, eu quero andar aqui um pouquinho com vocês na Bíblia hoje, e talvez a gente se prenda um pouco mais adiante. 1 Pedro, capítulo 4, esse texto aqui já me ajudou uma situação, né? Quando eu precisei de uma resposta do Senhor de uma batalha espiritual dos outros, depois ele conta essa história. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 16. Amém. Amém? Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Fala, Deus. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí antes de continuar o texto, eu só quero lembrar o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem em nada ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Então esse texto aqui é lindo demais. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem nada ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Bota isso na memória. Quando tiver alguma coisa ruim acontecendo, não, Deus tem algo maior e melhor do que isso. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Só parar aqui para a gente ir explicando, para não deixar à toa e depois ter que voltar muito texto. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com que se entremete em negócios alheios. Ou seja, se você está fazendo isso e está sofrendo as consequências, problema seu. Mas que a gente não padeça por isso. Se a gente não estiver padecendo, você olhar para a sua vida e falar assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Por quê? Porque tem hora que a gente fala, né? Por quê? E na verdade, quando é de Deus, a gente deveria falar, para quê, Senhor? Porque quando Deus faz, tem algum propósito. Mas quando a gente pergunta por quê, talvez a resposta de Deus não vai ser agradável aos nossos ouvidos. Porque Deus pode falar raça de víboras, como fez, ou falar, ou citar o texto que diz, tudo que o homem semear, isso colherá. Então,
tem hora, por isso que a Bíblia fala aqui, que nenhum de vós padeça como um homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Cuide de sua vida, num bom português, trocando em miúdos. Cuide de sua vida. Evite fazer as coisas erradas. E se por acaso você padecer, mas evitando fazer o mal, Deus entra na sua causa. Amém. Mas se o que a gente estiver passando é consequência das nossas ações, aí, meu irmão, aí é outra história. Mas o versículo 16 diz: mas se padece como cristão, olha a explicação, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o versículo 15 que eu acabei de comentar aqui, o 16 responde assim, se eu tivesse lembrado, se eu tivesse continuado a leitura, eu não precisava nem explicar nada. Porque se a gente padece como cristãos, glorifique a Deus. Porque, irmã, quando a gente está passando alguma situação, a gente é acusado, a gente é apontado, a gente está colhendo o que a gente não plantou. E diante de Deus, a gente tem a nossa consciência limpa, as nossas mãos limpas, os nossos olhos limpos, a nossa boca lavada, os nossos pés guardados no Senhor. Quem entra para defender o próprio Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não tinham nenhum problema. Estavam adorando a Deus. Foi parar na fornalha de fogo ardente. O que aconteceu com eles três? O quarto homem entrou e livrou eles. Lembra de Daniel? Qual foi a artimanha para pegar Daniel? Um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus. Daniel continuou adorando ao Deus de Israel, fazendo as suas orações no mesmo tempo, nas mesmas horas. E quando prendeu Daniel, jogou na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Nada. Recebeu a visita do anjo. Aí os que tramaram contra Daniel, no dia seguinte, quando tiraram Daniel da cova dos leões, jogaram eles na cova. Antes de passar pela porta, os leões já tinham dilacerado os acusadores de Daniel. Ou seja, quando a gente está na presença do Senhor, a gente pode até ser acusado. Mas se estiver fazendo acusações falsas, a mão de Deus está sobre nós. Então vale a pena a gente continuar na presença do Senhor. E aí a gente vai voltar um pouquinho, Mateus capítulo 5, porque tem gente que fala assim, eu sou um bem-aventurado. Por que você é bem-aventurado? Eu já falei isso na igreja algumas vezes, mas nem todos estavam lá para ouvir. Por que nós somos os bem-aventurados? A bem-aventurança, Mateus capítulo 5, a bem-aventurança aos nossos olhos é uma coisa totalmente diferente, porque tem gente que acha que é bem-aventurado, é aquele que não tem problema, é aquele que não tem dificuldade, é aquele que não passa por privações, diferente de provações, que não passa por privações, que tem tudo o que quer, que toda vez que se ajoelha para falar com Deus, para pedir alguma coisa, Deus responde. Só que bem-aventurados aos olhos de Jesus é totalmente diferente. Por quê? Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê, Júnior? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Por quê, Felipe? Porque eles serão consolados. Então vamos parar aqui. Bem-aventurado o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? O que é aqueles que choram? Mas eu não quero ser nenhum desses dois, pastor. Mas quando você é pobre de espírito, não é que você é um pobre de maré de si. É aquele que busca em Deus a sua riqueza no Senhor. As outras coisas são secundárias. Olha o que Mateus ensina, Jesus ensina no capítulo 6 de Mateus, se eu não estiver enganado. Buscar em primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor apareceu para Salomão em sonho, o Senhor perguntou a Salomão, Salomão, o que queres de mim? Salomão falou, me dê sabedoria, Senhor. Qual foi a continuação do diálogo entre Deus e Salomão? Deus falou para Salomão, vou te dar o que você me pediu, mas te darei também coisas ainda que você não pediu. Fama, riqueza, autoridade, tal. Mas ele pediu primeiro o quê? Sabedoria.
Então a gente tem que buscar do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos que enviaria um outro consolador. Quem é esse? O Espírito Santo. Então, bem-aventurados que choram, irmãos e irmãs. Porque quando a gente chora, tem do nosso lado o Consolador, o Espírito Santo. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deixa de ser valente. Eu quero resolver tudo do meu jeito, tudo na minha hora. Tem que ser assim, tem que ser agora. Calma, calma. A gente está tratando com muita intensidade coisas pequenas, coisas que não merecem essa intensidade toda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem é o juiz mostrado na Bíblia? Deus. Quem agirá em justiça? Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É aquela lição que a gente aprende no caminhar da nossa vida. Faça pelos outros o que você queria que fizesse por você. E tem hora que a pessoa nem merece. Mas faça assim mesmo. Porque vai ter horas também que você também não vai merecer. Mas vai precisar que alguém faça algo por você. Porque misericórdia não é algo que a gente tem por merecimento. O nome já fala. É misericórdia. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí você volta lá no salmista quando diz: quem herdará o reino dos céus? Os limpos de mão e puros de coração. Ah, mas eu para que eu quero meu coração limpo? Não importa. Se você conseguir enxergar Deus, é o máximo. Se você conseguir se aproximar do Senhor, se você chegar no céu, valeu a pena todo o esforço que a gente tiver que fazer aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora, Júnior, me responde uma coisa: como é que a gente pode ser pacificador? Diante de qual situação que a gente pode demonstrar que nós somos pacificadores? Diante da guerra. Não tem como ser pacificador onde tem paz. É normal. Você vai ser pacificador no meio da briga, da discórdia, da discussão, da divergência, das guerras. Você tem que ser aquele que vai chegar: gente, calma aí. Ninguém vai te ouvir. Mas seja o enviado de Deus para demonstrar paz. Seja pacificador em meio às guerras. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E tem hora que por fazer o que é certo, por agir com justiça, vão ser chamados de tolos, de imbecis, me perdoam as expressões, de idiota, de besta. Mas bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque quantos de nós somos crentes, protestantes, cristãos no Senhor, amém? Mas quantos de nós antes de ser crente imaginava, e até a gente escuta isso depois que peca, faz, acontece, mata, rouba, prostitui, deixa de ser homem, deixa de ser mulher, agora se converte e diz que o Senhor que vai para o céu. É o que a Bíblia diz. Bem-aventurados sois, o versículo parei? Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguido, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Quando alguém te acusar, quando você for perseguido por causa do reino dos céus, estou no caminho certo. Fazer que nem o irmão João, esses dias ele falando que alguém falou: você está ficando doido com esse negócio de igreja. Ele falou: então estou no caminho certo. Esse é o caminho. Quando a gente for perseguido, quando a gente for injuriado, quando a gente ser enxergado por tudo e por todos, esse povo é doido, esse povo incomoda, esse povo é isso, aquilo outro, estamos no caminho certo. Jesus foi perseguido, foi acusado, foi caluniado por ser a própria palavra de Deus. Mas vamos lá.
Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amém. Agora, vamos caminhar aqui. Já tem quanto tempo aí, Juliana? Que eu não quero demorar muito. 30 minutos já, misericórdia. Estou conversando demais hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 10. Só falta esse texto e outro para a gente... Isso. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 10. Porque tem gente que acha assim, eu já até falei isso algumas vezes, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E criou muito forte essa ideia de que Deus não dá aqueles ditados populares, né? Deus não dá um frio maior do que o cobertor, Deus não dá a carga maior do que eu posso suportar. Porque nós somos melhores do que os outros, né? Porque o apóstolo Paulo passou por situação. Ó, versículo 3 em diante do 1º capítulo de 2 aos Coríntios. É tanto número nessa carta que a gente acaba falando. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. De vez em quando a Bíblia tem uns trava-língua. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança, veja que ele está voltando às palavras que ele disse lá em Romanos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Agora o versículo 8 em diante é lindo. Quando diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Amém. Então você vê o que o apóstolo Paulo diz aqui. Você vê que ele vem nos versículos 6, 7, ele vem falando da tribulação, da esperança, da paciência, mesma coisa que ele, voltando mais ou menos o que ele tinha dito em Romanos capítulo 5. Mas quando chega nessa parte aqui, é lindo porque a gente imagina o apóstolo Paulo, nós, tal. Ele foi quem disse que eles foram provados, ele que andava com ele, muito além da capacidade de suportar. Então aquele ditado do povo que Deus não dá uma tribulação a gente, além do que a gente possa suportar. Pode derrubar por terra. Pode derrubar. Vai sim. Tomara que não seja eu. Mas porque não queremos. Olha que coisa linda. E não adianta também, irmãos. Tem gente que quer tampar o sol com a peneira, pregar um evangelho mentiroso. Não, ele foi bem claro. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Não queremos que você ignore. Nós temos que deixar claro o que aconteceu com a gente. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Aí você volta lá em Jó. Você suportaria o que Jó suportou? Você tem 10 filhos, perde os 10 de uma vez só. Fica pobre.
A mulher te amaldiçoa. Você fica com o corpo cheio de feridas, cheio de pereba. Feridas tomou o corpo de Jó, que Jó se coçava com um caco de telha. O hálito de Jó, a Bíblia diz que era repugnante diante da mulher. A mulher tinha nojo do hálito de Jó, irmão. Tinha nojo quando Jó falava. Tanto que quando os amigos de Jó vão visitar Jó, chega e fica 3 dias calados, sem ter o que falar, diante daquela situação. Aí chega o apóstolo Paulo aqui agora e fala que ele também foi provado além da sua capacidade de suportar. De modo tal que até da vida desesperamos, ou seja, vamos morrer. É certo que nós vamos morrer. Mas se você voltar, o que nós falamos aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor fala, se prostra, ou eu quero ver qual Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Eles respondem, nós não vamos nos prostrar, nem vamos prestar culto a outros deuses. E sabemos que o nosso Deus nos livrará. E se Ele não nos livrar, ainda assim não cultuaremos outros deuses. Ou seja, se eu viver, amém. Se eu morrer, amém. É o que o apóstolo Paulo vai dizer também. O morrer para mim é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu vivo em nome de Cristo, se morrer eu vou ficar do lado dele. Então, a gente chega nessa parte aqui, o versículo 9, vou repetir. Já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, e o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará. Livrou e livrará. Então por que a gente acha que a nossa luta é maior do que a de Paulo, é maior do que a de Jó, é maior do que a de Daniel, é maior do que a de Sadraque, Mesaque e Abednego, é maior do que a de Elias, é maior do que a de Eliseu? Por que a gente acha que a nossa luta é sempre maior? Por que a gente acha que a gente não consegue suportar? Por que a gente acha que não vai dar certo? Por que a gente acha que tem que abrir mão, que tem que jogar para cima? Um dia uma irmã falou, pastor, eu vou jogar tudo para cima. Eu falei, com a senhora jogar, só minha vez para eu sair de baixo. Eu vou jogar tudo para cima. Por que a gente acha que a gente tem que abrir mão? Aí eu lhe pergunto, se com Deus é difícil, se andar com o Senhor, as coisas estão momentaneamente difíceis, então resolva andar sozinho, resolva os seus problemas. Você tem um consolador, tem um advogado, tem um juiz, tem um amigo, tem um Senhor, tem um Salvador, e acha que não vai conseguir resolver? Abandone essa galerinha toda e fique sozinho e resolva o seu problema. Você entendeu? Não tem lógico um negócio desse. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu fui provado muito além da capacidade de suportar, mas o Senhor me livrou e me livrará. Ou seja, mesmo que eu passe de novo, Ele vai me livrar. Amém. Me livrou e me livrará. Se você buscar lá em Atos capítulo 20, versículo 22 em diante, a fala do apóstolo Paulo quando diz, compelido pelo Espírito estou indo a Jerusalém sem saber o que lá me espera, tendo certeza de que lutas e prisões enfrentarei. É a certeza do apóstolo Paulo, mas a certeza dele também era que ele estava indo compelido, impulsionado, direcionado pelo Espírito Santo. Amém. Quando a gente sabe que o Espírito Santo de Deus está com a gente passa pela luta, passa pela prova, passa pelo vale da sombra da morte, como falou o salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E Deus vai nos colocar em situações difíceis, vai. Porque Deus quer que a gente viva novidades. Deus quer que a gente viva experiências grandes. Deus quer que a gente tenha uma história de vida com Ele. Deus não quer, irmã, que a senhora se baseie a sua fé na minha experiência de vida, na experiência de qualquer outro pastor, de qualquer outro irmão, do seu amigo, de alguém de sua família. Deus quer que a senhora viva experiências com Ele. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Quando Deus nos coloca diante de desafios, é para a gente sair desse desafio vitorioso. Quem aqui já trabalhou? Foi todo trabalho que você entrou para fazer, você já sabia fazer? Não. Mas teve que aprender. Quem dirige? Pegou um carro e saiu dirigindo? Teve que aprender. Tudo tem que ter paciência. Qual o casamento que a gente vai conhecer e falar assim, o meu casamento nunca teve uma picuinha, nunca teve isso. Oh, quando a gente falar em picuinha, glória a Deus, mas nunca teve uma tribulação. Nenhum. Mas Deus te colocou ali, talvez para ser o pacificador de Mateus. No meio da guerra, você ser o pacificador.
Então vamos entender que Deus nos coloca em situações, em lugares que sabe que a gente é útil. Somos soldados do Senhor. E quando o Senhor nos colocar em uma frente de batalha, é porque Ele sabe que naquela batalha nós somos úteis. Amém. Ele conta com a gente. Ah, Deus não precisa de você. Precisa sim. Para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para orar para o seu irmão, para testemunhar da glória dele. Não é que Deus, se você não estiver com Ele, Ele vai deixar de ser Deus. Não é isso. Quando eu falo que Deus precisa da gente, é que nós somos a igreja. A autoridade máxima do mundo é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. É porque a gente não entende isso. A gente não coloca isso na cabeça. De que você é a autoridade do Senhor. Você é servo do Senhor. Jesus subiu, enviou um Consolador. E esse Consolador age através de nós. Amém? Amém. Deixa eu finalizar, senão eu extrapolo o tempo aqui. Vamos lá em 1 Coríntios. Estamos na segunda, vamos para o primeiro. Amém. Capítulo 9. Isso aqui eu tenho que ler rápido, senão eu acabo me enganchando aqui e o tempo não vai dar. Quantos irmãos estão achando? Quem estiver acompanhando a gente, daqui uns dias a gente está com a Peniel de portas abertas. Glória a Deus. Para cultuar o Senhor, ganhar vidas, abençoar, orar, interceder. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15 em diante. Mas eu, de nenhuma dessas coisas, usei e não escrevi isso, para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se faço de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, agora acompanha aí com bastante cuidado o que ele fala aqui. Ó. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu não estava lembrando dessa fala não, por isso que, para não dizer que o que eu falei aqui mais cedo tinha alguma coisa a ver com o texto que eu falei, eu sou servo do servo de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer mais ou menos isso. Aí o versículo 20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estiveram sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vamos parar aqui um pouquinho. Tem uma tradução que vai dizer, fiz-me tudo para com todos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo ele se tornou como fraco, como judeu, como grego, como sem lei, para ganhar. Você entendeu? Então, ele foi se achegando, não se adaptando, trazendo as maldades para dentro de si, mas dizendo, eu estou aqui, eu sou igual a você. Então, quando a gente imaginar, e aí não me leve a mal, a gente tem que nos fazer de tudo para chegar àqueles lá. Ah, qual é o problema daquele camarada? Chega até ele, não sou melhor que você não. Ah, essa é a minha fraqueza. Eu também tenho minhas fraquezas. Seja tudo para com todos, como diz o apóstolo Paulo. Tem hora que a gente não consegue alcançar as pessoas, irmã, porque a gente passa uma imagem de ser melhor do que o outro. E tem que cair essa ideia de que os crentes são melhores, que essa ideia mentirosa de que o povo cria e que acaba incomodando os outros. Os crentes acham que são melhores que os outros. Ah, eu vou para o céu? Vou. Você pode ir também comigo. A gente não tem que mostrar o caminho do inferno para ninguém.
A gente tem que mostrar o caminho do céu. Só que a gente está pregando um evangelho que, ao invés de atrair as pessoas para perto de Cristo, está afastando. Porque a gente vai pregar o evangelho e a gente aponta, mas o seu problema é esse, seu problema. Não, meu irmão, não quero saber qual é o seu problema. Eu tenho aqui a solução para todos eles. Jesus Cristo. Porque se o camarada, eu vou me consertar disso, vou me consertar daquilo. Mentira! É mentira! Só pior. Me mostrem na Bíblia, me mostrem na Bíblia. Não é experiência nossa, não, é na Bíblia. Alguém que mudou de vida antes de encontrar com o Senhor. Só muda depois. Mas nós estamos pregando um evangelho diferente do que está escrito. Primeiro você muda, primeiro você abre mão, primeiro isso. Não, meu irmão! Venha com todos os defeitos e deixe Jesus te mudar. Fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. É assim que a gente tem que ser. Amém? Amém. Eu parei aonde aqui, gente? Versículo 23. Eu já li o 23? Não. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, todos correm no estádio, todos competem, mas só um ganha. Você vê, tem um campeonato brasileiro de futebol, 20 times. Briga, só um ganha. E esse um que ganha, tira a onda o ano todo, né? Mas é só um que ganha. Mas todos tiveram a mesma disposição, o mesmo objetivo, só que tem um problema. Quando chega na metade do caminho, aqueles que estão vendo que está ficando longe o objetivo de ser campeão, começam a se contentar com coisa pequena. Se eu não vou ser campeão, vou me contentar em não ser rebaixado. Isso não pode existir entre nós. A gente tem que correr sempre, até o último momento, falando, eu quero a coroa da vitória. Eu quero a coroa da vida eterna. E não aceitar com aceitar coisas pequenas, aceitar só a não ser rebaixado. Não! A gente tem um Deus grande e que pode fazer coisas grandes para as nossas vidas. Amém? Amém. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Esse texto dava só uma mensagem, só esse último texto aqui que a gente leu, né? Dá uma mensagem expositiva extraordinária. Mas, olha o finalzinho. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Prego e vou ficar reprovado. Aquela discussão que teve logo no começo da semana no grupo sobre arrebatamento e tal. Já pensou? Jesus volta agora, arrebata a igreja. E amanhã tá a gente se encontrando por aqui. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada não. Alguma Tudo coisa errado. reprovado, Tudo errado. Pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, mostramos o caminho e no final fomos reprovados. Agora sabe qual é o problema, Júnior? E meu pretinho Felipe? Sabe qual é o problema? É porque quando eu prego o Evangelho para um, para outro, que alguém erra, eu vou corrigir. Não, meu irmão, não é assim não. E eu? Você mesmo. Eu estou me corrigindo? Ou eu estou só mantendo uma fachada? Eu estou me corrigindo ou eu estou sendo mentiroso? Eu estou me corrigindo ou eu estou sendo só um sepulcro caiado, como dizia o pastor Florentino? O que é um sepulcro caiado? Você chega no cemitério, está aquele sepulcro lá pintadinho de cal. Branquinho, bonitinho, lindinho. Mas por dentro tem um corpo morto. Outro. Quem nós estamos sendo? Sepulcros caiados? Pregando o Evangelho?
correndo o risco de no final a gente mesmo ser reprovado. É brincadeira um negócio desse, gente. É igual quando a gente vê uma professora escrever errado. Corrige na hora. Um dia estudar numa escola que a professora escreveu, eu corrigi uma atividade dela e depois botou comigo, separado. Essa é Professora de português. No outro dia eu fui na secretaria, falei, pelo amor de Deus. Aí eu falei, essa funcionária da senhora tá parecendo jogador do Bahia. O Bahia vai ganhar comigo ou semigo. Teve um jogador do Bahia que deu uma entrevista dessa. O Bahia ganha, comigo ou semigo. Pô, ela deve ter aprendido na mesma escola que ele. Não, porque é a mesma coisa, você vê uma professora escrever errado, ensinar errado, e nós, que temos a palavra do Senhor, ensinar, mostrar o caminho, e depois nós mesmos ser reprovados. Cair naquele mesmo erro. No mesmo erro, comigo e semigo. Comigo sem amigo. Foi semigo. Mas amém. Eu espero que essa palavra que a gente passou aqui em vários textos fique aí aos nossos corações para a gente compreender. Se Deus está nos permitindo viver tribulações e angústias, tenho certeza que Deus nos dará vitória e vai nos permitir, diante de tudo isso, amadurecer, viver experiências, ter esperança e viver o extraordinário do Senhor. Entenda essa tribulação que a gente vive, como diz o apóstolo Paulo, nossa leve e momentânea tribulação, como a oportunidade de mostrar para Deus que Ele pode contar com você e de mostrar para o diabo que na sua vida ele não tem influência. Nós falamos aqui semana passada, foi fora da transmissão, então é importante falar agora, um dos maiores poderes que Satanás exerce até hoje é o que ele exerceu na queda, de influência. Satanás foi o único que quis assentar no trono de Deus, mas quando ele caiu, quando ele foi expulso do céu, jogado ao abismo, veio com ele a terça parte dos anjos, influenciados por Satanás. E ainda disse que tem pessoas jovens que entram no crime, na prostituição, em coisas erradas, porque são influenciados por amigos. Mulheres que maltratam seus maridos porque são influenciadas por exemplos de amigas, de irmãos, de irmãs. Homens que maltratam suas esposas porque foram influenciados pela história do seu pai, dos seus irmãos, do que viveu, do que viu. E isso deve parar de existir. Porque nós não somos influenciados por Satanás. Nós somos nascidos do Espírito de Deus. E devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então não deixe que Satanás te influencie nas decisões, no comportamento. Seja maduro o suficiente para mostrar ao mundo espiritual que você não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Nós vamos orar, porque o tempo está acabando. Esses nomes aqui eu posso ler ou tenho que orar em segredo? Pode falar. Se eu conseguir ler. O Everton é o primeiro, é o Everton? Isso. Então o resto vai. O Everton, Josanice, Adriano, Alexandre, Sidclei, Marisete, Cássio, Luísa, Cleia, Lindomar Rogério. e Rogério. Amém. Rogério J de nada, aí fica feio. Então eu vou falar da professora. Comigo, semigo, eu vou falar da Rogério com professora J. e escrevo Rogério com J. Misericórdia. Aí é demais. Então vamos orar, que após a transmissão a gente continua aqui e a gente tem alguns assuntos para tratar. Misericórdia, tá tocado. Amém? Amém. Se você pedir oração, então creia, receba o seu milagre, desde já ora agradecendo pela vitória. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor é que está nos dando direção. Eu sei que essa palavra é uma palavra com certeza de correção, de direção, de instrução, como diz a tua palavra em 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra divinamente inspirada é boa para corrigir, redarguir e instruir. Portanto, Deus, eu creio na eficácia da tua palavra. E essas pessoas que estão nos acompanhando nessa hora, sejam alcançados pelo poder do teu Espírito Santo, pela eficácia da tua palavra que diz que passarão os céus e terra, mas as tuas palavras não hão de passar. E o Senhor também disse, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir.
Por isso, Deus, cumpra a tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Quebra todo o principado e potestade, todo jugo do inimigo, toda força contrária, tudo que não vem do Senhor, todo levante do inimigo dentro dessa casa, dentro dessa família, seja aniquilado, neutralizado, repreendido pelo poder que é no sangue de Jesus, e que essas pessoas possam compreender que diante das tribulações produza paciência, esperança e haja um renovo sobrenatural do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fala, profeta.